Dá uma olhada nesse braço robótico. Eu programei o Arduino para gravar as posições do braço e depois eu faço com que o Arduino execute automaticamente os movimentos a partir das posições programadas. E olha, além dele executar as posições programadas, eu posso fazer com que o circuito entre em modo de gravação. E aí tem esse joystick que é baseado em potenciômetros, que permite que eu movimente o braço para então gravar as posições. Todas as articulações do braço são controladas por esse joystick. Potenciômetros ligados ao Arduino, regulando a posição do braço. O Arduino grava as posições na sua memória EEPROM, ou seja, mesmo se eu desligar e depois ligar o Arduino, aquelas posições ficam gravadas, para então rodar aqui e o braço ficar executando a movimentação automaticamente. Você quer aprender a fazer um circuito como esse e a conhecer também esse braço robótico da ARR Automação, juntamente com esse joystick? Então, vamos lá que nesse vídeo eu vou te explicar até a lógica de programação. E olha, quem está chegando agora aqui no canal, o meu nome é Flávio Guimarães, eu sou especialista em lógica de programação e Arduino. Sou formado em Ciências da Computação. Já trabalhei há mais de 20 anos em grandes empresas multinacionais desenvolvedoras de softwares. Vamos então aprender a brincar com esse braço robótico? Vem comigo! Pessoal, esse projeto com um braço robótico, com essa programação, essa lógica e esse circuito, eu já mostrei num vídeo alguns anos atrás. O link está aqui em cima. Foi um projeto, inclusive, que eu fiz com esse braço robótico aqui, um braço feito de papel espuma, o Foam Arm DS. Então, se você quiser conferir, tem o link lá em cima. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco melhor, inclusive as conexões, para que você possa fazer na sua própria protoboard. E também vou apresentar esses braços da ARR Automação, que foram fornecidos lá pela ArduCore. Então você encontra esses braços lá na ArduCore. E para a gente começar aqui a entender esse circuito, vamos aqui para a tela, onde eu tenho o circuito desenhado, exatamente esse circuito que você está vendo aqui. Então veja, se você não tiver exatamente esse braço com esse joystick, você consegue montar numa protoboard com 6 potenciômetros. Basta utilizar os potenciômetros de 10k ohms, aproximadamente. Okay? Um pouco mais, um pouco a menos, até vai funcionar também. Então veja, esses potenciômetros são responsáveis pela movimentação do braço. Então, se você tem apenas um braço e não tem esse kit, você consegue montar com potenciômetros. 6 potenciômetros ligados que farão exatamente a mesma função do joystick. O joystick, veja, tem 6 potenciômetros aqui. Bom, o joystick facilita a coisa. Mas olha só, 6 potenciômetros, todos ligados nas portas analógicas do Arduino. Então, o valor do potenciômetro será recebido pelo Arduino. Vamos considerar os potenciômetros como sensores. São sensores que percebem a posição e mandam essa informação para o Arduino. O Arduino, recebendo essa informação pela porta analógica, ele vai atuar. Então, o programa que eu vou te mostrar e explicar, ele leva em consideração os valores do potenciômetro para atuar nos servomotores, que são os motores do braço robótico responsáveis pela movimentação de cada articulação do braço. Nesse braço, nós temos inclusive 5 servomotores. Mas existem alguns outros braços, como esse, que é muito encontrado por aí, você inclusive que monta. Nesse caso, você tem 4 servomotores. Então, eu já vou deixar também uma explicação do programa em que você pode utilizar para outros braços, dependendo da quantidade
de servomotores que você tem no braço. A lógica é a mesma, porque com a posição dos potenciômetros recebida pelo Arduino, o Arduino vai regular a posição de cada servomotor. Então esse motorzinho que eu estou chamando de servomotor, ele tem uma função especial que ele consegue posicionar o seu eixo num determinado ângulo. E o Arduino é que diz isso para ele. O Arduino diz, motor, vá para o ângulo tal. Então o motor posiciona o seu eixo naquele ângulo. Okay? Ele tem a capacidade de posicionar de 0 até 180 graus. É uma movimentação aí de 180 graus. Com isso a gente consegue fazer esses movimentos. Veja, a garra é um servomotor. Temos o pulso, outro servomotor. Toda essa movimentação, cada articulação é um servomotor. Por isso, todos os servomotores estão ligados em portas digitais do Arduino. Veja que nós temos no servomotor 3 fios, o preto, o vermelho e um amarelo ou de uma outra cor, laranja. Então, 2 desses fios vão levar corrente elétrica, energia elétrica para o motor. Já o terceiro fio é a informação que o Arduino manda para o motor dizendo para qual ângulo que ele tem que ir. Então, um fiozinho só é ligado numa porta digital do Arduino, que é por onde o Arduino se comunica com o motor. Os outros 2 fios dos servomotores estão todos ligados em comum, então todos os pretos estão ligados aqui nesse polo negativo da fonte e os vermelhos estão ligados no polo positivo da fonte. Eu sugiro que você utilize uma fonte de 6 volts e que não seja ligada no Arduino. Por exemplo, aqui eu tenho essa fonte. No meu caso, eu estou ligando com uma fonte de 12 volts, porque eu não tinha exatamente uma de 6 volts. O importante é que você tenha a capacidade de corrente suficiente para os motores. Então, olha, mais ou menos um motor vai consumir 300 miliamperes, 500 miliamperes. Se você quiser até deixar uma sobra, calcule uns 500 miliamperes para cada motor. Você tem que somar a quantidade de corrente de cada motor e com isso você tem a quantidade de corrente que precisa mandar para o braço. Isso não pode vir do Arduino, isso tem que vir de uma fonte para que o braço funcione corretamente. Se a corrente não estiver adequada, o braço vai funcionar muito estranho. Vai ficar tremendo, não vai funcionar. Então, atenção, calcule a corrente para o seu braço. Esse aqui, por exemplo, que eu tenho 5 servomotores, nós calculamos o ideal, são 2,5 amperes. Sim, 500 miliamperes é a mesma coisa que meio ampere. Então, a gente multiplicando por 5, 2,5 amperes. Por isso, a gente colocou aqui. Essa fonte, inclusive, está sobrando e sem problema nenhum. São de 5 amperes. É uma fonte de 5 amperes, 12 volts. E por isso que eu coloquei aqui um regulador. Veja, esse regulador ele vai abaixar de 12 volts para 6 volts. Ele tem até um parafusinho aqui que com a chave de fenda a gente regula. Lá com o multímetro a gente mede a saída, nesse out aqui, para que saia 6 volts. Então, olha só, a fonte pode, e é bom que tenha mais corrente do que precisa, mais amperes. Tá? Agora, tensão tem que ser exatamente as 6 volts que a gente vai mandar para os motores. Eles funcionam com um pouco menos, 5 volts, mas para que ele não fique tremendo, funcione perfeitamente, é melhor mandar 6 volts para eles. Então, tensão tem que ser 6 volts, não pode ser mais, porque senão a gente queima os motores. Agora, a corrente tem que ser ou o que a gente precisa ou mais, para que ele não fique fraco. Ok? E além disso, nós temos aqui 2 LEDs que são utilizados para que o circuito mostre em que função que ele está. Então, nós temos aqui o LED piscando, esse LED vermelho, que indica que ele está em modo de gravação. Então, nesse modo, a gente vai apertando um botão aqui, ele acende o LED verde, cada vez que a gente aperta o botão, porque ele está gravando essa posição em que o braço está.
Te muda de posição, grava. Muda de posição, qualquer posição, grava. Muda, grava. Depois, quando a gente quer agora que ele execute as posições gravadas, nós vamos manter um botão pressionado até que ele pare de piscar o LED vermelho. Parou de piscar significa que ele gravou tudo lá na memória EEPROM do Arduino, uma memória que não apaga quando o Arduino desliga. E apertando o segundo botão, ele começa a executar todas as posições que foram gravadas, constantemente. Se eu gravei 5 posições, ele vai executar as 5, depois ele volta para a primeira e fica constantemente executando as posições. E um dos potenciômetros, como são 6 potenciômetros, cada um regula um motor e o sexto potenciômetro permite regular a velocidade de reprodução. Então a gente faz com que o braço seja executado ou mais rapidamente ou mais lentamente. Dessa forma, então, a gente consegue fazer todo esse controle. Então agora vamos entender a programação disso tudo. E olha, se você quiser criar as coisas no Arduino como eu crio, eu te dou 2 dicas. Primeiro, aprenda um básico sobre a eletrônica. Um básico, corrente, tensão, essas dicas que eu estou te dando, de a fonte correta, isso está relacionado com os conceitos de corrente, tensão, resistência. E, além desse básico, é importante que você aprenda a programar, porque o segredo do Arduino está na programação. Com lógica de programação, você consegue criar o que você tem de ideia e colocar em prática. Foi por isso que eu criei o curso de Arduino.net, tá? Então, se você quiser, aqui embaixo tem o link, lá tem um site que explica melhor sobre esse curso. Lá eu te ensino sobre programação, a eletrônica, para que você domine o Arduino e faça isso que eu estou fazendo. Olha, esse programa que eu estou mostrando, ele está aí na descrição para você baixar. Só que atenção, esse programa aqui, ele é o programa preparado para um braço com 5 servomotores. Na descrição você vai encontrar outros 2, um para 4 e outro para 6 servomotores. Então, de acordo com o seu braço, você baixa o sketch que for adequado. Mas lembrando, se você aprender a programar no Arduino, você vai usar isso apenas como exemplo, tá bom? Olha, como bibliotecas, a gente vai utilizar essa VarSpeed, que ela é responsável pela execução dos servomotores em velocidades reduzidas. Se você não utilizar essa biblioteca, ele vai ficar executando tudo muito rapidamente. Veja, movimentos muito bruscos. Até funcionam, mas com um braço robótico fica meio esquisito, né? Então é legal a gente utilizar essa biblioteca para que ele reproduza as coisas com mais lentidão. Olha que legal, ele bem devagar fica melhor, né? Inclusive, essa biblioteca está aí na descrição para você baixar, exatamente a que eu estou utilizando aqui, tá? Além disso, vamos utilizar a biblioteca EEPROM. Ela já vem com o Arduino, essa segunda biblioteca, e ela é que é responsável por gravar as coisas na memória não volátil do Arduino. Por isso a gente pode depois desligar o Arduino e quando ligar novamente as posições gravadas serão mantidas. Aqui nós vamos definir o espaço em memória. Então veja, ele permite gravar até 199 posições do braço. Isso mesmo. Isso vai depender da quantidade de memória que você tem no Arduino. Tá? Então com o Arduino Uno eu sugiro aqui 199 já está muito bom. Aqui é o tempo entre movimentos. Okay? Uma coisa é a velocidade do servomotor que você regula em um potenciômetro. Outra coisa é o quanto ele espera entre um ponto e o outro. Veja, aqui ele está com meio segundo, 500 milissegundos. Então se você quer que ele não fique parado por esses meio segundos, você pode diminuir esse tempo ou que ele fique mais parado, você pode aumentar. Então, veja, com a programação dá para a gente fazer muita coisa, né? Aqui as portas do Arduino que estão ligadas nos servomotores, nos 2 botões, nos 2 LEDs e nos potenciômetros. Então, simplesmente regular onde você conectou. Tá? Se você seguir exatamente as conexões que eu mostrei, é só você manter o que está definido aqui. Estamos criando 5 objetos, ok? Das classes
VarSpeed servo, que são responsáveis pela movimentação do servo na velocidade que a gente quer. Então, cada objeto você terá aqui um nome, para que por esse objeto a gente controle o servomotor. Depois nós temos aqui a declaração das funções que estão definidas lá embaixo. Resumindo, o objetivo de cada uma vai controlar o modo do botão. Ok? O botão 1, então ele tem dois modos, ou ele está em gravação ou ele está livre para poder executar o que foi gravado. Já o botão 2 tem a opção de retenção, porque nós podemos apertar ele uma vez, ele vai executar o braço e fica executando. Apertamos de novo, ele para de executar. Essa função de play, stop, ela está aqui nessa função de retenção. Então, veja, se você aprender a programar, você consegue, com esses exemplos, usar em outros projetos. Ok? Um botão que tem os modos, né? Eu deixo ele apertado e solto por um tempo, ele entra em outro modo, e um outro botão de retenção que eu clico, ele entra numa situação, clico de novo, ele sai daquela situação. Temos uma função responsável pelo pisca do LED, ok? Poderia fazer isso lá na função loop, mas aqui a função está responsável por piscar o LED. Temos a função que vai gravar uma posição na memória, lá na memória EPROM, e temos uma outra função que vai ler uma posição na memória. Aqui uma variável e depois no setup a gente tem que informar para cada objeto dos servomotores em que pino o servo está conectado, que a preparação aqui do projeto está dentro dessa função setup. Estamos informando que os LEDs estarão no modo output, os pinos em que os LEDs estão ligados. Os pinos dos botões estarão no modo input pull up. Okay? Se você ver aqui no circuito, nós não colocamos resistores de pull up ou pull down. Por isso precisamos usar o recurso interno do Arduino para isso. E aqui nós vamos ler a última memória gravada. Okay? Então a primeira posição lá na EPROM, ou seja, lá no endereço 0, informa quantas posições foram gravadas. Okay? Bom, agora no loop, que é o funcionamento, né, em si. Algumas variáveis de controle, e aqui nós temos vários modos. Então, por exemplo, esse primeiro modo aqui é o modo normal, em que ele pode entrar em execução, em play ou stop. E depois nós temos um modo em gravação. Olha aqui, modo gravação. Tá? Então aqui tem toda a lógica para que a gente posicione o braço onde a gente quer e vá gravando as posições. Então, basicamente, repare que no loop nós temos duas partes. Uma que ela funciona para a gravação e outra que funciona para o modo em execução. O modo normal em execução, ele irá tratar aqui o LED em função para que a gente veja qual é o modo, e ele vê se o botão de retenção está sendo acionado ou não. Okay? Então, se ele foi acionado, o que ele faz? Ele vai executar um movimento, tá? Aguardar o término de um movimento para que ele selecione o próximo movimento, e com isso ele fica executando. Executa um movimento, aguarda, depois quando voltar aqui ele executa outro movimento, aguarda, e ele fica repetidamente executando os movimentos. Se não, ele vai simplesmente entrar aqui no modo pause. Então aqui ele não executa nenhum movimento, ele fica em pause. Por isso que se a gente clica aqui no botão pause, ele fica passando por aqui e não faz nada. Ok? Depois aqui em modo gravação, nós teremos o controle para que as posições possam ser gravadas. Então ele vai tratar aqui os LEDs para que fique piscando o LED, olha lá, tá? Ele executa essa função, o LED vai ficar piscando. Ele vai posicionar os servomotores de acordo com o que ele está lendo nos potenciômetros. Okay? Então aqui é o centro da lógica em que ele posiciona o braço para que a gente possa gravar essa posição. Então, cada potenciômetro, o Arduino lê o valor lá na porta, converte esse valor para um ângulo de 0 até 180,
0 até 179, tá? Então ele converte para esse ângulo, e esse ângulo ele manda lá para o servomotor. Ele manda, ó, servo, vá para o ângulo tal. Então veja, o ângulo do potenciômetro, que varia entre 0 e 1023, a gente converte, utilizando essa função map, para um ângulo de 0 até 180, porque o servomotor tem uma faixa de 0 até 180. Então, de acordo com o movimento, veja, eu vou entrar nesse modo gravação, e olha, cada potenciômetro que eu mudo, vendo? Mudo o potenciômetro, essa informação está sendo lida aqui, nesses comandos. Então, cada linha se refere a um potenciômetro respectivo a um servomotor. Cada vez que a gente aperta o botão salvar a posição, então ele vai considerar que ele tem mais uma memória salva e ele vai fazer com que essa posição seja gravada na memória. Então essa função setMemória vai pegar a posição de cada servomotor e vai lá e grava na memória. Depois ele atualiza aqui o LED para mostrar que aquela memória foi gravada, ou seja, ele dá uma piscada no LED verde para mostrar que aquela posição foi gravada e pronto. Lá em cima, só mostrando agora mais especificamente, quando a gente for executar as posições, para que ele execute, então veja, ele vai em execução, quando a gente der um play, ele vai posicionar, usando esse método Slow Move, então ele vai posicionar o servo, usando o Slow Move, e ele vai posicionar na memória, lá naquele ângulo que foi gravado na memória. Se a gente gravou 5 posições, então ele vai ficar na posição 1 e executa tudo isso para que todos os servomotores vão para aquela primeira posição. Depois, posição 2, ele executa tudo isso e o servo vai para aquela segunda posição e assim por diante. Então essa é a lógica que eu utilizei para esse braço. Ok? Então, de novo, se você quiser aprender o Arduino a criar, além de só copiar e de repente ficar aqui patinando em alguma coisa, imagine que você pode criar até do zero. Pense em algo diferente disso, com programação você consegue fazer. Combinado? Te espero lá em cursodearduino.net para que você domine o Arduino. Muito obrigado aqui pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!